Nosso texto de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lucas, no capítulo 13, abre a sua Bíblia aí, por favor. Lucas, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 9. Lucas, capítulo 13, do sexto versículo até o versículo de número 9. Diz a palavra de Deus: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortar. Pai, muito obrigado por esta manhã e por esse tempo de ler a tua palavra. De agora, Senhor, voltar os nossos olhos tão somente para ela. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor fala e o jeito que o Senhor fala é inconfundível. Que isso seja desta forma no meu, no nosso coração, nesta hora, Senhor. Onde nós nos silenciamos para ouvir a tua voz. E seja assim para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Uma das perspectivas da vida, principalmente quando nós chegamos num final de ano como esse, nós começamos a pensar no que é tarde demais para acontecer, ou daquilo que nós pensamos assim, não tem mais como acontecer, não dá mais para acontecer nada de bom na sua vida. Nós ficamos imaginando coisas e pensamos então que não há mais possibilidade para acontecer isso ou aquilo. Mas o texto que nós estamos lendo aqui nesta hora, ele fala de uma coisa importante que Deus tem para você. Uma chance. Ainda tem chance para você. Ainda tem chance para aquela sua oração. Porque o nosso Deus não está morto. E o nosso Deus quer que eu e você entendamos exatamente isso, nessa perspectiva de mudança ou de final de ano, onde fazemos retrospectivas da nossa vida, como a missionária falou aqui, fazemos retrospectivas do que deu certo, do que não deu certo, do que ainda está enrolado, do que ainda está em dificuldade. Nós começamos a meditar sobre tudo isso e é lógico, expectarmos um novo ano diferenciado, com realizações inúmeras para a glória do Senhor. Mas muitas vezes as pessoas estão cabisbaixas a ponto de não crerem que Jesus pode ainda derramar-lhes graça. Graça no coração, graça no trabalho, graça no relacionamento, graça na vida, graça no cotidiano de cada um de nós. É o que Ele tem feito e é o que Ele tem para nós. Então, se você está desmotivado e desmotivada, esta parábola é para o seu coração. Este texto é para a sua vida. Porque Jesus está falando aqui de que havia uma figueira no meio da videira. No meio da vide, ou da plantação de videira é o que mesmo? Uva. E figueira é figo. Então tinha uma figueira no meio de um monte de videiras. Por que isso? Por que ela estava lá? Porque é notório como Deus olha para você diferente como as pessoas olham. É notório que Deus tem algo para você que outras pessoas não têm. É notório na nossa vida espiritual que Deus faz coisas que eu e você esperamos de pessoas, mas quem pode fazer é o Senhor. É notório para nós nesse texto que o Senhor está aqui mostrando para nós que há uma chance, há uma possibilidade de algo acontecer na sua vida. E para Deus, quantas possibilidades precisa? 0. 100 possibilidades Ele pode, porque Ele é
Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua história, e Ele quer que eu e você entendamos isso, que muitas vezes, quando alguém, ou quando eu e você falamos, agora é tarde, agora não tem mais tempo, agora eu não consigo, se eu fosse mais jovem, se eu fosse mais isso, se eu tivesse saúde, se eu tivesse isso, se eu tivesse dinheiro. Para Deus não existem estas coisas. O nosso Deus é o Deus que é fiel em todo o tempo e a fidelidade dele dura de eternidade a eternidade. Como o salmista diz para nós, Senhor, tu tens sido nosso refúgio. Quando? De geração em geração, antes que os montes nascessem. E o quê? E se formassem a terra e os céus, de eternidade a eternidade. Ele é o seu Senhor. Se todas as suas fichas forem depositadas no Senhor, Ele pode te surpreender. Sabe por quê? Porque esse texto fala para nós, olha para o texto, o versículo 7. Pelo que disse ao viticultor. Quem é o viticultor da sua vida? Deus soberano olha para nós com o seu olhar de justiça e ira e encontra, então, ao invés de agora diretamente conosco, Ele nos encontra primeiro em Cristo, que é o viticultor, aquele que intercede por nós, aquele que vai tratando o nosso ser. E esse viticultor vai fazendo, então, essa obra maravilhosa aqui, como o texto está dizendo. Espera um pouco mais, não vamos cortar. Espera um pouco mais, ainda tem uma chance. Espera um pouco mais, porque eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você imagina. O nosso Deus é esse Senhor que está tratando o nosso coração e quer que eu e você, então, ao invés de ficarmos olhando as retrospectivas, olhemos então aquilo que nos pode dar esperança. Coloque na sua mente o que te pode trazer esperança. Ai, a minha oportunidade já passou, meu vigor já foi, a minha vontade expirou. Sabe quando você ganha um voucher? Geralmente nesse final de ano, né? A pessoa ganha um voucher para ir no restaurante e tal, não dá para ir. Você ganha um voucher para ir lá na... Como chama lá? Fala aí, Eduardo. O Espaço Beleza, como chama lá? Fala, peguei você de surpresa, né? Como chama lá? Olha lá, você vai lá na Eduarda Pereira Estética, você ganha um voucher para fazer uma maquiagem daquelas bonitas, que a Eduarda capricha e faz um negócio legal, hein? Você ganha um voucher para ir lá colocar lá no... Não vou falar o nome do rapaz. Vamos fazer o comercial. É aquele que está no Instagram aí, Robson Ramos. Ó, fui lá no Robson Ramos, tá? E aí nós ficamos assim, vou, não vou, adio, vou parar. Nós achamos que não é para nós, mas a graça de Deus, ela quer que eu e você entendamos isso. Essa graça de Deus bondosa, o amor de Deus, Ele não encontra em nós perfeição, Ele não busca em nós homens bons para nos tornar melhores. Essa graça bendita faz o quê? Ela encontra pessoas mortas, pessoas com sonhos mortos e os faz reviver. Seus sonhos podem morrer no seu coração, mas os seus sonhos não morrem no altar de Deus. Deus quer tratar isso na nossa vida, e quem intercede por nós, quem é o viticultor da sua vida, é o próprio Cristo. E Ele está falando que não vai te cortar, Ele está falando que vai te tratar. Mas você precisa querer se tratar. Você precisa querer buscar o Senhor. Você precisa lançar sobre Ele todo o vigor da sua vida, lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, lançar sobre Ele as angústias da sua vida. Você precisa invocá-lo. Mas eu já tenho feito isso há tanto tempo. Siga fazendo. Em Deus não existe chance morta. E se estiver morta, Ele ressuscita. Já é de 4 dias, Senhor, já cheira mal. A esperança é se o Senhor viesse enquanto Lázaro estivesse vivo. A esperança não é quando Lázaro está vivo. A esperança é que Cristo entra na história. Quando Deus entra na história, tudo aquilo que está morto pode reviver. Todo sonho, toda dificuldade que eu e você podemos enfrentar nessa vida, em Cristo podemos encontrar soluções.
Não encontre soluções naquilo que você também deve fazer. Buscar, 2026 eu vou fazer uma faculdade, 2026 eu vou voltar a estudar, 2026 eu vou me engajar nos trabalhos da igreja, nos projetos da igreja, 2026 eu vou me engajar com os homens, aí Luiz, vou me engajar com os homens, 2026 eu vou dar uma força para a Liliane liderar as mulheres, 2026 eu vou pegar firme com a Evelyn e nós vamos ver a juventude ir avançando, 2026 eu vou ajudar a Lara para que os adolescentes cresçam ainda mais. Quantas coisas nós podemos fazer? Quantas coisas tem para você se engajar? 2026 eu vou me dedicar à minha família. 2026 eu vou ter um olhar mais aguçado para aquilo que Deus faz, ao invés de ficar olhando para as ciladas do inimigo. Quando nós lemos o Salmo 18, nós estamos falando exatamente disso. Eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, porque eu sei que eu serei salvo dos meus inimigos. Quando ele fala, então, que o Senhor é a sua rocha, o seu escudo, o seu libertador, o seu baluarte, ele está falando de coisas que ele confia, ou de pessoa que ele confia. E eu e você precisamos entender algo que Deus quer tratar no nosso coração. Lembra desta frase: a nossa chance não reside numa tolerância divina, mas na sua longanimidade, de mostrar que Ele é Deus no correr dos dias. Não é que Deus vai te tolerando, ou vai fazendo você tolerar, é que Ele quer mostrar como Ele é longânimo no correr dos dias com a sua história, com a minha história. Como Deus vai mostrando, então, generosidade a meu respeito e a seu respeito. Como Deus vai tratando o nosso ser. E o texto diz para nós, então, olha para o texto, versículo 8. Deixa ainda este ano. E a pergunta que eu te faço é, o que você, nós estávamos sentados lá numa tarde, agora, no Natal, e nós estávamos conversando sobre isso. Quais são os seus projetos já? O que você vai fazer? E alguém disse, eu vou emagrecer. Alguém disse, eu vou comprar um manjaro. Sabe o que é manjaro, né? Sabe, irmãs? Pode falar assim que eu sei que vocês sabem. Né? Eu vou usar um manjaro, fazer uma dieta, né? Melhor, né, Luciano? Fazer uma dieta. Eu vou melhorar nisso. Tá bom, Rosa. Essa Rosa pode também. Qual é o seu projeto para a sua vida intensificar-se com o Senhor? Nós acabamos de celebrar o Natal, né? É o Natal, mas não é Natal, vocês sabem disso. Mas olhando para o que nós cantamos aqui. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Quantas coisas Deus está movendo na sua vida? E às vezes nós estamos tão monofocais que a gente não consegue perceber essa graça e esse tratar de Deus, esse adubar de Deus para que eu e você cresçamos, para que eu e você, de fato, passemos a uma nova fase. Deixemos agora as fases de adolescente e sejamos agora crentes adultos, crentes maduros. Quantas coisas Deus tem feito, está fazendo, para que eu e você entendamos isso. Um puritano chamado Matthew Henry, ele diz assim, Deus não nos corta no primeiro fracasso. Ele nos dá um ano a mais para que o seu Espírito trabalhe em nós aquilo que nós mesmos não podemos fazer. Você entendeu? Deus, então, quer que você entenda dessas coisas, porque Ele entende muito bem daquilo que o nosso coração fica afligido, mas Ele não nos corta no primeiro fracasso. Ele nos dá a mão e nos levanta. Quantas pessoas tiveram chance na palavra de Deus? José, vamos começar de lá do Gênesis. Adão e Eva pecaram e Deus lhes deu uma chance. O Moisés
estava lá no Egito, matou um egípcio e Deus lhe deu uma chance. José era o queridinho do seu pai, odiado dos seus irmãos o venderam, mas Deus lhe deu uma chance. Davi era rejeitado por seus irmãos, mas Deus deu uma chance para ele derrotar o gigante. Davi teve uma chance para reconciliar-se com Deus no seu equívoco. Raabe era uma prostituta e Deus deu uma chance. Coloca o fio de escarlate. Uma chance. Uma chance Deus tem para nós, e eu e você não podemos descartar aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. A chance que vem de cima é o melhor, é a que eu e você precisamos. Não é uma oportunidade aqui mercadológica, uma chance que é meramente ocular ou somente visível, natural. A chance que Deus nos dá é a chance que vem lá de cima. Essa chance maravilhosa aconteceu lá na cruz. Ela se reflete exatamente na cruz. Porque eu e você não tínhamos mais chance. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos condenados, mas Deus, em Cristo Jesus, nos deu uma chance. O apóstolo Paulo achava que sabia de tudo e um dia Deus deu uma chance dele ver a verdade, viver a verdade. Pedro achava que estava fazendo tudo certo, mas Deus lhe deu uma chance e restaurou a vida dele. Quantas pessoas foram restauradas porque Deus deu uma chance? Quantas pessoas conseguiram alcançar algo porque Deus deu uma chance? E por que é que você acha que Deus não tem uma chance para você? Você já pensou nisso? Já pensou, Deus não tem mais chance para mim? Esse negócio não é. Já pensou? Claro que já. Claro que já. Sabe por quê? Porque quando eu e você estamos distantes de Deus, que seja num tempo de oração, sabe o que nós fazemos? Nós fazemos essas coisas. A oração do fracassado. A fé fracassada, a fé do naufrágio. Basta uma distância da palavra, basta uma distância da cruz, e eu e você agora já somos os fracassados. Mas isso aqui Deus não vai fazer, porque Deus não tem força. E Deus está falando para nós que orações de fracassados devem ser aos pés da cruz. Tem alguma frustração? Tem algo que te entristece? Tem algo que ainda angustia o seu coração? Eu te ouvi no tempo da oportunidade, segundo aos Coríntios 6 que você leu. Deus nos ouve. Tem uma canção, não tem? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais, tem? Quero estar em tua presença, diante de ti. Tem, não tem, Gabriel? Hã? Ministério de Piranga. Deus está te dando uma chance. E essa chance que Ele está te dando é de você começar tudo novo, ou de você continuar crendo, de você continuar confiando, embora aquilo que pareça tão difícil, as coisas conspiram contra você, os céus conspiram a seu favor. Pode o mundo inteiro se levantar contra ti e se estourar contra mim a guerra, mesmo assim eu não terei medo. É o que Davi fala. Davi está encorajando o seu próprio coração quando ele canta esses salmos. Eu e você precisamos entender quem é que está cuidando de nós, e eu e você precisamos entender que quando Deus resolve modelar, resolve mudar a nossa sorte, olha para o texto, versículo 8, Ele vai mudar algumas coisas. Diz o texto que Ele vai escavar ao nosso redor. E se tiver coisa ruim, o que Ele vai fazer? Vai arrancar, vai tirar, e dói. Mas Ele tira para melhor. Para melhor. Continua olhando para o texto, versículo 8. Eu vou colocar nela o que parece ser ruim. O que parece ser ruim para nós? Luta, dificuldade,
enfermidade, angústia, perseguição. Aliás, vou usar o texto. Fome ou nudez, perigo, espada. Tudo isso pode acontecer. E parece ser o pior, mas são estas coisas que nos dão a convicção de que é Deus que está tratando e é esta chance que Ele está nos dando. Então, parece ser difícil, parece que piorou, estava ruim, piorou, irmão. Já viu essa expressão? Alguém fala, sempre as pessoas falam, não há nada ruim que não possa piorar. E Deus pode até permitir isso para que eu e você entendamos o que é a presença dEle, para que, na hora certa, a chance que Ele está nos dando faça todo sentido na nossa história. O texto diz, então, que Ele vai colocar estrume. O estrume é estranho falar isso, né? O pessoal já viveu na fazenda, já foi no sítio, sabe o que é isso, né? Esterco. Parece ruim. Parece ruim. Mas é para nutrir. É para fortalecer. É para favorecer. E Deus também faz isso conosco. E Ele diz aqui para nós que, versículo 9, se vier dar fruto, esse é o propósito. E se não, não era para ser. Não era para ser. Simplesmente assim. Muitas vezes, irmãos, eu e você não compreendemos essas coisas e Deus quer que eu e você frutifiquemos. Deus quer que eu e você aproveitemos as oportunidades que nós temos. Deus quer que eu e você aproveitemos a vida. E não só uma vida de palavras, mas uma vida de fato e de verdade. Vida cristã, tem um autor chamado Watchman Nee, ele escreve um livro que se chama Vida Cristã Autêntica. Vida cristã autêntica. É vida, aquilo que fala aquilo que é aquilo mesmo. Deus quer tratar o nosso coração e fazer-nos entendidos de que Ele, na sua longanimidade, nos dá oportunidade. Ele dá oportunidade para o perdido encontrar salvação em Cristo. Ele dá oportunidade para o moribundo encontrar graça salvífica, restauradora. Ele dá oportunidade para aquele que está no meio da fogueira ver alguém com ele. Ele dá oportunidade para quem está lá no deserto encontrar água. Ele dá oportunidade para quem está no angustiante frio da noite encontrar abrigo. Ele dá oportunidade para que eu e você percebamos que Ele é Senhor na nossa vida. E as oportunidades parecem até ser estranhas. Pense comigo, o José e a Dona Maria chegando lá em Belém. E a oportunidade que Deus deu para eles foi aquele censo, como nós falamos domingo, para que tudo se cumprisse. E mais do que isso, a oportunidade era aquele coxo. Não parecia uma grande oportunidade, mas era a melhor oportunidade para o mundo. Não era para José e Maria, é para o mundo. A maior oportunidade que Deus pode dar na sua casa, às vezes vai ser para que todos vejam Cristo dentro do seu lar. Na sua história, na sua vida, as pessoas vão dizer de você, eles são felizes porque o Senhor está com eles. Lembra do Salmo 126? Eu e você vamos sim ser testemunhas do Senhor, e aquelas pessoas de fora, aqueles perseguidores, vão ver que Deus está conosco. Você se lembra de Balaão? Você se lembra de Balaque? Tem tanto nome na palavra de Deus, tanta personagem na palavra de Deus que nos mostra, então, como Deus vai agindo. E como Deus age de um jeito, age de outro jeito, Deus sempre dá um jeito na nossa história. Quando Elias estava já pedindo a morte para ele, Deus deu um jeito. Quando, naquele casamento frustrado, Acabe casou-se com Jezabel, Deus deu uma chance para ele. Porque Deus não queria que aquele povo se juntasse com o povo estranho. Deus tinha dado uma chance. Mas nem todo mundo aproveita a oportunidade e a chance. Deus deu oportunidade para tanta gente. Deus deu uma oportunidade para a dona Ruth ir lá naquele campo rebuscar essas espigas. Uma oportunidade.
Deus deu uma oportunidade para a dona Esther fazer um jejum de 3 dias e mudar a sorte de uma nação. Uma oportunidade. O que você precisa então? Eu preciso ganhar na Mega Sena. Quantos milhões mesmo? Pode falar, que eu sei que todo mundo sabe. Eu sei? Eu não sei. 8, quantos? É 1 bilhão já? Eu estou atrasado, estou no 850 milhões ainda. Eita, que dízimo gordo, hein? Fora as ofertas, como diz o Helder, né? Fora as ofertas. Deus dá oportunidade para nós que valem mais do que 1 bilhão. 1 bilhão. Oportunidade de você se reconciliar com Ele. Oportunidade de você se reconciliar com um irmão, uma irmã. Oportunidade para o seu lar ser um lar de paz e harmonia. Deus nos dá oportunidade. E a oportunidade é hoje. Não é amanhã. O amanhã trará os seus cuidados hoje. Acerta a sua vida. Acerta as suas contas com Deus hoje. Porque nós não sabemos o que será. Uma chance o Senhor tem para nós. A chance tem um prazo. Porque o texto diz para nós que é 1 ano, não é isso? Ainda este ano, versículo 8. E Deus quer que você, então, entenda isso. Essa parábola, então, faz com que eu e você entendamos algo aqui. O texto diz para nós, acompanhe comigo, é o versículo 9. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, alguns historiadores emendam esta parábola com a mesma figueira que Jesus passou e amaldiçoou. Alguns estudiosos fazem isso. Linkam essa parábola que Jesus está contando aqui com aquela passagem de fato. E depois os discípulos ficam assustados porque não havia mais nenhum fruto. Ela tinha mirrado. Mas o que Deus quer tratar? Olha para o texto ainda. Eu quero saltar aí alguns versículos com você. O versículo 18. Jesus está falando de um grão de mostarda. Aqui é semelhante o reino de Deus. E aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. E cresceu e fez-se árvore. E as aves dos céus aninharam-se nos seus ramos. Como que cresce algo que não é para crescer? Como que aquela minúscula semente pode se tornar, então, algo tão vistoso, agora visível aos olhos de todos? Uma chance. Uma chance. Já tem aí o pessoal daqui da saúde. Quantas chances lá de um espermatozoide? 5 bilhões. Quantas chances, Carlinhos? Você que é o estudioso aí? Quantas chances, irmão? Me ajuda aí. 5 bilhões de chances. Uma chance só que você precisa. Às vezes entram uns intrusos, né? Fica gêmeos. Né? Mas é a mesma chance. Deus tem chance pra gente. Deus tem chance pra gente de todas as formas. E o que eu tenho que fazer então, pastor? A partir desse texto, qual é a aplicação para o meu e para o seu coração? Primeiro é que quem trata é Deus. Primeiro é que quem trata é Deus e é o único que pode te dar chance. Porque o inimigo da sua vida é implacável. Ele não te dá chance. Ele quer te ver saqueado, saqueada. Ele veio para roubar, matar. É uma chance que você der e ele vai te roubar, matar e destruir. Uma chance. E se Deus te der uma chance, é para te dar vida e vida em abundância. Guarda isso no seu coração. Você só precisa de uma chance com Cristo. O Deus que faz ou que dá chance não está morto. Está vivo
poderoso e está aqui em todo o tempo, dando para nós um dia a mais, para nós pensarmos então, ou até vamos pensar um ano a mais, um ano adicional na sua história, para que você perceba o tratar dele na sua vida. Irmãos, de que vai valer a nossa vida se nessa chance que Deus nos dá, no final, nós nos vemos cortados do livro? Salvo anda como salvo. Eleito anda como eleito. Crente anda como crente. Fala como crente, faz o que crente faz. Quer esteja à vista ou às ocultas de quem quer que seja. Porque os olhos do Senhor estão em toda parte. Deus é que te dá, então, a oportunidade. Segundo lugar, Jesus é que intercede por você. É Ele que trata o seu coração através do Santo Espírito que agora habita em nós. Nós já falamos disso aqui, terminamos o ano falando disso. O Espírito Santo habita em nós e trata o nosso ser. Você sabe o que é errado? Sabe? Sabe ou não? Sabe o que é certo? Sabe o que é errado? Não esquece não, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Porque quando a justiça é para nós, mas o certo é esse. E quando nós estamos errados, mas fulano fez. Eu não tenho nada, você não tem nada a ver com fulano. Você não é Maria, vai com as outras, com respeito às Marias. Você é servo e serva do Senhor. Você faz o que Cristo quer que você faça. Ele que intercede por você, Ele que está moldando a sua vida, Ele que morreu na cruz por você, e você fica dando ouvido para outras pessoas, fazendo que as outras pessoas... Pai, faz aí, irmão, faz aí, um pecadinho só, ninguém está vendo. O Senhor está te vendo. Em primeiro lugar, só Deus pode te dar uma chance. Em segundo lugar, só Cristo e o Espírito Santo caminham com você. Todo dia. Eles velam por você, não dormita o guarda de Israel. Ele está lá em todo tempo, ele não cochila, ele está em toda hora falando: Pai, tem misericórdia desse irmão, Pai, tem misericórdia desse menino, tem misericórdia dessa menina. Meu Deus, imagina Jesus intercedendo por você. Para uns parece que é até mais fácil, Jesus vai falar só assim, Luciano: Pai, tem misericórdia do Luciano, esse menino santo. Agora, se for para mim, Deus tem misericórdia, porque esse é ruim. Imagina o Espírito Santo tendo que interceder por você. Você dá trabalho demais. Tá não? Não, eu sou santo. Já dizia meu pai, santo das asas pretas. Cuidado. Cuidado, porque Jesus está intercedendo, Jesus está modelando, Jesus quer tratar, e você murmura, você reclama daquilo que Deus faz. Deixa Deus te tratar. Deixa Deus te tratar. Eu vou dar um testemunho aqui. Nem pedi, mas vou dar. Porque ele falou para mim, para o Carlinhos. Aliás, falou para mim só. O Carlinhos já tinha saído. Não tinha entrado. O irmão Nereu falou para mim: pastor, não é fácil ter passado por um procedimento atrás do outro. Um procedimento atrás do outro. Só Deus mesmo para dar chance para a gente. E não é? Só Deus, meu irmão. Só Deus para fazer essas grandes coisas na sua vida. Então exalte o Senhor, exaltemos o Senhor, exaltemos o nome do Senhor. Se primeiro, então, Deus é que dá chance, em segundo lugar é o Espírito Santo, Jesus que está agindo, intercedendo por nós, eu e você temos um dever, então, para terceiro lugar aqui. Qual que é o dever? Dar fruto. O que é dar fruto? Ser crente, só isso. Ser crente. Se vier dar fruto, está aí, ó. É a obra que eu fiz, é a obra maravilhosa. E se não der fruto? Jesus vai falar: mas eu fiz, não deu certo com ele. Não. Ele só faz dar certo aqueles que são dele. Você é de Cristo, meu irmão? Então, em nome de Jesus, coloca a sua fé, coloca a sua vida em ordem, louve o Senhor, busque o Senhor,
O Senhor não retarda a sua bênção. Pedro diz lá no capítulo 3, Deus não retarda a sua bênção. Espera, Ele tem uma chance para você, sim. Qual que é o grande desafio? O grande desafio é o desafio que o ladrão enfrenta. O que o ladrão enfrenta? Ele passa diante daquelas galerias do shopping e vê uma galeria lá, uma loja cheia de joias. Ele tem a oportunidade de falar, eu vou trabalhar e vou comprar uma joia dessa para minha esposa. Fala mesmo. Eu vou comprar uma joia para minha esposa. Ou ele fala assim, eu vou bolar um plano e na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou roubar aquilo que é dos outros. Você não precisa roubar o que é dos outros, porque você já tem o bem mais precioso, que é a salvação em Cristo Jesus. E o bem mais precioso da sua vida é o próprio Senhor do universo, que pode te dar todas as coisas juntamente com Ele. Todas as coisas. Deus dá oportunidade, Jesus e o Espírito Santo intercedem por nós, e eu e você só temos que frutificar, obedecer, honrá-lo nas oportunidades que nós temos. Coloque a sua fé no Senhor. Uma chance igual a de Paulo, uma chance igual a de Maria, por que não? Uma chance igual a de Maria, uma chance igual a dos discípulos. Andar com Cristo, ceiar com Cristo, Sinésio. Imagina que privilégio. Uma chance igual a de Ezequias. Uma chance como a de Uzias, que não entendeu a chance. Estava até caminhando bem, mas morreu leproso, porque desconfiou das dificuldades que Deus dava naquela chance. Uma chance que Zacarias teve, mas teve que ficar mudo porque não confiou no que Deus estava falando. Não seja um incrédulo, não seja uma incrédula. Deus está te dando uma chance, um ano adicional, que começa hoje, não começa dia 1º. Já começou essa chance para nós. E eu e você precisamos então bendizer ao Senhor por esse tempo adicional que Ele tem nos dado. Dê isso para o Senhor. Não tribute isso a ninguém. Nem a você, nem na sua força, nem no seu vigor, nem em qualquer outra coisa. Ontem nós estávamos voltando para cá e eu estava pensando uma coisa. E eu estava dando graças a Deus. A gente liga o noticiário e os noticiários nesse final de ano, início de ano, só começam a mostrar um acidente na rodovia tal, um acidente na rodovia tal, um acidente na rodovia tal. E eu tive a oportunidade de falar com Deus, Senhor, muito obrigado, porque nesse vai e vem, o Senhor tem me poupado, o Senhor tem nos poupado, o Senhor tem te poupado. Seja grato. Mantenha o seu coração em gratidão ao Senhor, louvando ao Senhor, e entenda que esse adubar parece ser ruim, mas lá na frente você vai frutificar. Frutificar. Eu sei de histórias aqui da nossa igreja, da nossa comunidade aqui, de irmãos que estão passando pelo tempo do adubo, irmãos que passaram pelo tempo do adubo. Me lembro da Ticiane contando aqui, lembra disso? Adubo é difícil, não é, irmã? Na hora que você pensa que agora eu vou florescer, tá tudo limão, tá lá, tá lá. Vou dar mais uma mexidinha nessa terra. Não é assim? Deus faz isso na nossa história. E Ele quer que você aproveite essa chance. Só nele você encontra. Pede para o Senhor. Vamos ter esse tempo aqui de oração? Uma chance de restauração espiritual. Uma chance de vida nova com o Senhor. Conversão pode ser. Uma chance da sua saúde ser restaurada. Uma chance da sua família ser restaurada. Uma chance da sua família estar aos pés da cruz.
uma chance de você ser promovido, promovida no seu trabalho, ser reconhecido sim, mas tributando toda a glória ao Senhor. Uma chance de viver incomparavelmente o amor de Cristo. Deus tem isso para a sua história. Peça para Ele. Lance aqui sobre o altar do Senhor aquilo que você tem pedido. Uma chance. Para que assunto? Lance no altar do Senhor.